É? Tá bom. Beijo, meu querido. Linda. Ó, você sabe que terça-feira é dia de fatos da semana, né? A Justiça Federal ordenou o bloqueio de propriedades de um iate e de um jatinho do atacante do Barcelona, Neymar. A decisão faz parte de um processo no qual o jogador e seus familiares são acusados de evasão fiscal. Veja aí. Um dos melhores jogadores brasileiros da atualidade, o atacante Neymar, tem vivido dias de glória em campo, fazendo a sua melhor temporada no Barcelona desde que chegou ao time em 2013. Mas, fora deles, a vida está complicada para o jogador, que está sendo alvo de uma investigação tanto no Brasil quanto na Espanha, referente ao seu processo de transferência para o futebol espanhol. No Brasil, a denúncia mais recente partiu do Ministério Público Federal e envolve acusações de sonegação fiscal e falsidade ideológica. Mas qual a real gravidade das acusações que envolvem o jogador? É sobre esse assunto que vamos falar agora nos Fatos da Semana no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto que também está movimentando o mundo esportivo, o doutor Eduardo já está aqui. Tudo bom, meu querido? Você está bem? Bom dia. Eu tô ótimo. Tudo azul na sua vida? Tá, friozinho, né? É, deu uma refrescada, né? Melhor assim, né? Estávamos precisando, né? Inclusive da água que caiu, né? A gente não pode nem reclamar, né, doutor? Apesar dos estragos todos. Vamos falar desse assunto que realmente está movimentando não só o mundo esportivo, como também a justiça no Brasil, fora daqui, né? Lá na Espanha. Vamos entender primeiro o caso, para as pessoas que de repente não acompanharam. De que exatamente o Neymar está sendo acusado? Bom, na verdade, o Neymar é um bom menino, né? Além de ser um bom jogador, é um bom menino. Ele tem cara de bom moço mesmo. O problema é que, na verdade, às vezes faz algumas coisas erradas, né? E isso aconteceu, ou seja, porque a justiça não iria bloquear 190 milhões em patrimônio do Neymar, incluindo não só o patrimônio imobiliário, mas, sobretudo, as contas bancárias dele. A situação começou lá atrás com a negociação a venda do passe, a venda do passe do Neymar do Santos para o Barcelona. Tá. Né? E nessa negociação, o contrato que foi feito eram 17 milhões de euros, né, que foi a negociação. Entretanto, passado algum tempo, se levantou alguns documentos e que essa negociação não teria sido 17 milhões de euros, e sim 90 milhões de euros. Ou seja, eles colocaram um valor no papel PF, e na prática teve o por fora. Teve o por fora. Tá. E isso, obviamente, chamou a atenção das autoridades da Espanha, sobretudo, né, o Ministério Público da Espanha e também o Ministério Público Federal. Né? Mas por quê? Existiu aí, né, nessa questão, eles colocaram na balança o que ele tem em patrimônio, o que ele tem em contas e quanto é o contrato dele e pediram uma prestação de contas, é isso? Na verdade, foram os documentos revelados. O que acontece? A empresa que detinha a parte do passe, ou seja, da imagem do Neymar, de tudo aquilo que ele fazia de trabalho, não só como jogador, mas sobretudo também de garoto propaganda. Ele tem outros rendimentos também, né? E o Santos, que detinha também o passe, o que aconteceu? Na verdade, houve aí um jogo de números, né? Essa negociação, inclusive, foi iniciada pelo pai do Neymar, não necessariamente pelo Santos, mas pelo pai do Neymar. Houve uma pressão na época para que o Neymar fosse jogar no Barcelona, porque ele queria jogar no Barcelona, e aí o Santos acabou vendendo o passe. Só que o valor apresentado para o Santos foi um valor muito inferior. E, consequentemente, o pai do Neymar, segundo as informações, segundo as notícias, segundo a própria justiça, criou algumas empresas, né, justamente para poder dar essa fuga do capital, que nós chamamos, na verdade, de evasão fiscal. Né? A evasão fiscal nada mais é do que fuga de um capital que não se declara.
E foi exatamente isso. É como se fosse uma lavagem desse dinheiro, ou não é uma lavagem? Seria, na verdade, esconder o capital, esconder aquilo que ele recebeu por fora, entendeu? Ou seja, não declarar para o fisco, né? Não declarar para o fisco a nível Brasil e não declarar a nível do fisco para o país, para a Espanha, entendeu? Então, essa é a questão que está se discutindo. E com isso, o própria promotoria, ou seja, se chegou a uma apuração que o Neymar deve para o fisco brasileiro em torno de 60 e poucos milhões. Como ele não pagou, como ele não declarou, existe uma multa. E essa multa é de 150%, o juiz aplicou 150% de multa e esse valor, esse imposto que deveria de pagar de 60 e poucos milhões, acabou se transformando em 190 e poucos milhões, com os reajustes, né? E isso é em relação à questão fiscal. Agora, existe também uma ação, né, uma ação não só civil, mas também criminal, que ele vai responder por fraude, por evasão fiscal, enfim, todas as tipificações criminais que eventualmente permite numa situação dessa, numa simulação como aconteceu. Então, o problema do Neymar realmente é muito grave. Primeiro porque ele fez um patrimônio, né? E esse patrimônio hoje esse patrimônio está comprometido. Por que está comprometido? Em função de uma negociação mal conduzida, uma negociação mal feita, né? Ou seja, tentando, na verdade, aplicar a lei de Gerson, né? Ou seja, quero levar vantagem em tudo que eu fizer, né? E muitas coisas que o Neymar também fez foi fazer um trabalho remunerado, ou seja, um trabalho que ele deveria de declarar na sua declaração de imposto de renda como um recebimento, uma remuneração pessoal, né? E isso acabou jogando para essas empresas que foram criadas pelo pai. Isso que, porque inclusive, a empresa paga menos imposto do que a pessoa. Exatamente. Então, acaba fazendo um jogo, uma maquiagem, né? E um jogo de números para poder sair do fisco, ou seja, pagar menos imposto. Isso era a diferença daqueles 60 e poucos milhões de reais. Hoje os pais do Neymar, eles alegam o seguinte: não, o Neymar não tem nada a ver com isso porque ele não faz parte da sociedade. Não é ele que cuida do dinheiro. Ele não faz parte da sociedade, ou seja, ele não está no quadro societário dessas empresas. É o pai, né, o pai do Neymar e a mãe do Neymar. Eles são sócios da empresa. Então, é óbvio que essas situações, essas simulações, acabam levantando suspeita, e foi o que aconteceu. Além disso, o Santos também reclamou, por quê? Porque o Santos, ele está querendo receber aquilo que ele não recebeu, ou seja, a parte da comissão, porque quem detinha o passe do Neymar, ou seja, era o Santos na época, né? Então essa é a situação em que o Neymar se encontra, numa situação bastante complicada. Hoje ele foi escolhido entre os 3 melhores jogadores do mundo, né? Ou seja, concorreu inclusive a bola de ouro. Entretanto, tem essa questão que acaba manchando, né, a vida, né, a carreira dele, né, a pessoa, ele como uma celebridade do futebol, né? Agora, por que existe também uma acusação de falsidade ideológica contra eles? Porque em algum momento se utilizaram de empresas, por exemplo, criadas para poder dar essa evasão fiscal. Ou seja, simula uma situação que não existe. Né? A fraude, a falsificação ideológica é você se passar por alguém que você não é. Agora, entendeu? Eles quiseram entrar numa prática que já existia, que já acontecia, porque existe também, lá na Espanha, dentro do Barcelona, suspeita em cima de outras contratações, de outros jogadores, de outras situações também envolvendo sonegação fiscal, né? Inclusive em cima do Messi, em cima de outros jogadores também. É uma prática que já acontecia por lá e o Neymar falou, opa, então quer dizer, Neymar, não estou dizendo ele, né? De repente a empresa, quem cuida dos interesses dele, falou, olha, isso é comum, vamos fazer também, já que a gente já está meio acostumado com isso. O que eu vejo é o seguinte, a falta de cuidado leva a esses escândalos todos, tá? É óbvio, a assessoria deveria orientar juridicamente, ou seja, dar toda a assessoria fiscal para ele, para que isso não acontecesse. Porque geralmente essas pessoas públicas, é óbvio que todo mundo
acompanha. Estão mais expostos, claro. Eu vou te dar um exemplo, porque o Neymar é uma celebridade. Hoje está entre os 3 melhores jogadores do mundo. Sem dúvida. Agora, o problema é que com essas simulações que acabou sendo feita pelo pai, ou pelos familiares, ou pelo próprio Cartola, enfim, por aquelas pessoas que estavam envolvidas na negociação, acaba manchando, né, manchando a imagem desse rapaz. Você pega, por exemplo, o Kaká, né, que é uma celebridade. Você nunca viu o Kaká se metido em confusão. Então, para mim, esse é o problema. O zelo, né, o cuidado que essas celebridades têm que ter. Ou seja, não adianta você comprar avião, não adianta você comprar iate, não adianta você comprar Ferrari, Lamborghini, comprar Porsche, comprar milhões de coisas, se você faz de uma forma completamente ilegal. Porque isso não é uma situação irregular, é uma situação ilegal. Porque uma situação irregular, você vai lá, paga o imposto e está regular, ou seja, resolveu o problema. O problema é que, na verdade, não está só na questão do fisco, está nas simulações, está na aplicação, na prática de atos criminosos. Esse que é o maior problema, ou seja, a prática agora de negociando uma renovação. Então você já não é mais uma irregularidade, né? Ou seja, é uma ilegalidade. E toda ilegalidade está aí a lei para poder punir e tem uma previsão de pena de quero prisão, saber sobre isso também, mas eu quero comentar o seguinte, que eu fico muito preocupada, perdão, com relação ao que o Neymar representa em termos de ser um ídolo mesmo dessa nova geração, de meninos que estão entrando agora no futebol. É um ídolo nacional, é um ídolo fora do Brasil. Jogam futebol como pouquíssimos estão jogando no mundo, principalmente no Brasil, né? Reconhecidamente o melhor jogador brasileiro, quiçá, do mundo. Então fica aquele exemplo, mais um exemplo, de tantos que a gente está tendo, de pessoas que estão levando vantagem aqui dentro desse país. Né? A gente já não tem exemplo de lugar nenhum, pelo menos no esporte, a gente tinha essa como se fosse uma tábua de salvação, né? O esporte faz as pessoas ganharem dinheiro legalmente, o esporte faz as pessoas ficarem ricas de fato, sem precisar entrar em falcatrua. Então fica uma mancha horrorosa, não só na carreira dele, mas na imagem dos esportistas de uma forma geral, e o exemplo que se passa com isso é horroroso. Agora eu queria também que você comentasse o que pode, pra gente finalizar, o que pode acontecer com o Neymar. Ele pode ir preso por isso e acabar com a carreira dele? A situação que o Neymar hoje, obviamente, é um péssimo exemplo, mas isso é o reflexo de um país, né, de governantes que, na verdade, pinta e borda. É uma consequência do forromodó, que é isso aqui. Não é? Agora, respondendo o que você me perguntou, existe a tipificação, ou seja, existe a pena. Né? Se eventualmente ele for, de fato, condenado, e lá também lá na Espanha, também está respondendo um processo criminal lá. E não só aqui no Brasil, mas também na Espanha. Então, que corre risco, corre. Nós tivemos celebridades nos Estados Unidos, na Europa, que com sonegação de impostos foram para a cadeia. Teve um francês agora há pouquíssimo tempo. Sim, foram para a cadeia. Nós temos, eu não me lembro agora exatamente, mas teve uma atriz famosa que já faleceu e que foi para a cadeia. Então, esse é o detalhe. Ou seja, se for condenado, vai para a cadeia. Isso não tem a sombra de dúvida. No Brasil, a coisa é mais tranquila, né? Paga a cesta básica mas e tá pode ser que lá a batata dele asse mais do que aqui, né? Agora, que é um péssimo exemplo para essa garotada, isso não tem a sombra de dúvida, né? Essa mancha vai ficar. Nunca mais vai sair essa mancha da vida dele. Para que lado que a gente olha, doutor Eduardo? Sem falar que perdeu um bocado de dinheiro e patrimônio, né? Vai ter que reconstruir o patrimônio. Queria angariar mais e acabou, né? O tiro saindo pela culatra. Quer continuar fazendo contato com o doutor Eduardo? Aliás, você deve, tá, gente? Através do facebook.com/Eduardo César Leite, tá bom? Querido, obrigada. Um beijão. A gente se vê para todos. Na terça-feira, tá bom? Com mais um tema importante pra gente. Na terça, né?